Pessoal, retomando aqui, agora eu finalizei a iônica, tá? Vou iniciar a covalente. Então, como eu bem falei ainda agora na iônica, é um tipo de ligação onde eu tenho que ter uma interação eletrostática, né? Eu tenho que ter gente perdendo e gente ganhando elétrons para que a ligação ocorra. Essa já é o oposto, eu chamo de covalente ou molecular. Então, fica atento para isso, porque ou ela vai... Se eu ver o termo covalente ou molecular, faz referência à ligação covalente, ok? Então vamos lá. Vou passar o slide para vocês. Então, eu sempre passo ele de uma vez para me explicando no final. É um slide com muitas animações. Eu entendo que essas animações facilitam o teu aprendizado. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, uma definição, né? Que é aquela mesma situação, ocorrem quando átomos que necessitam ganhar para se tornarem estáveis entre si. Porém, a diferença gritante dessa ligação para outra é que a outra tinha uma necessidade de perder ou ganhar elétrons. Aqui eu tenho uma necessidade de compartilhamento. Ou seja, ninguém vai virar cátion, ninguém vai virar ânion. Eu não vou ter a atração eletrostática. Eu vou ter uma ligação simples ou uma dupla ou uma tripla, dependendo do número de pares de elétrons que eu vou formar. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho dois átomos de flúor. Ele diz aqui, ó, os elétrons passam a fazer parte da camada de valência. Olha aí, ó, dois átomos de flúor eu tenho. Eles vão se unir e eu vou formar o flúor. Ambos os flúores vão se estabilizar, pois ambos tinham 7 elétrons na última camada e vão chegar a 8, né? Então eles vão compartilhar um elétron, tá? E vão formar, né? Opa, desculpa, se dá para me voltar aqui. Eles vão formar naquele exemplo anterior o F2, que é uma substância simples com dois flúores compartilhadinhos, tá? E aí, aqui são as fórmulas de uma molécula. A primeira aqui é o hidrogênio. Dois hidrogênios, o hidrogênio ele é uma exceção, ele não se estabiliza com 8, se estabiliza com 2. Ele já tem um, ele se estabiliza com outro hidrogênio, formando o que a gente chama de fórmula eletrônica, quando mostra os eletrõezinhos, tá? Ela pode ser em forma de traço, que é a fórmula estrutural, quando tiver um tracinho e dois ametais, dois hidrogênios, é um composto covalente numa estrutura estrutural, tá? E aí, ó. Ela pode ser molecular, quando eu mostro aqui o número de átomos, tá? Molecular. Aí, olha aí, aqui é um exemplo quando a ligação é tripla, ó. Uma ligação tripla. Ó, juntei os três, tá? Juntei os três. E aí eu vou, aqui no caso, é a mesma fórmula eletrônica estrutural e molecular. Só que aí nesse caso, galera, eu estou compartilhando 3 pares de elétrons para ambos chegarem a 8, os dois nitrogênios. Pode ver que na camada de valência dele amarelo, eles têm 2 mais 3, na última camada 5. Então eles vão precisar de 3. A fórmula molecular deles, ó, é uma ligação tripla, que também é um composto covalente. Né? Aí, ó, considerando um terceiro exemplo, né, a gente pode usar aqui a água, que já não é mais dois elementos iguais, são 3 átomos agora. São 2 elementos, mas são 3 átomos. Ó. O hidrogênio que se estabiliza, tu já sabe que ele se estabiliza com 2. E o oxigênio, que é da família 6A, que tu já sabe que ele se estabiliza com... que ele precisa só de 2 para chegar a 8. Ó. Então olha como é que fica. Olha como é que ele fica aí, ó. Eu já tenho um hidrogênio, esse hidrogênio se liga, só que ele ainda não chegou a 8, o oxigênio. Ele está com 5, 6, 7. Eu preciso de mais um hidrogênio para estabilizar o oxigênio. E aí eu formo a água. Fórmula eletrônica é onde mostro os elétrons. Fórmula estrutural é onde eu mostro em formato de setas de linhas, 2 ligações covalentes simples, estrutural plana. E a molecular é quando eu mostro a quantidade, ó. H2O. Então vê se deu para te entender de forma bem tranquila aí como é que fica um composto covalente e principalmente fazer a diferença desse composto para o iônico. Entender que aqui não tem metal, aqui é só a metal mais a metal ou a metal mais hidrogênio, tá? Ambos buscam a estabilidade e a palavra-chave da ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Vamos já continuar em exceções à regra do octeto, ok? Fiquem por aí.